Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Aos 13 anos, eu tinha certeza absoluta de que a minha vida seria perfeita se eu fosse igual à minha irmã mais velha. Mal sabia eu que tentar ser perfeita foi exatamente o que destruiu a alma dela. Eu achava que Bárbara era a perfeição em pessoa. Ela tinha 17 anos, era popular, tinha um monte de amigos e namorava um cara que todo mundo achava o máximo. O nome dele era Rafael. Meu sonho era seguir o exemplo dela quando eu entrasse no ensino médio e conseguir um garoto tão incrível quanto ele. Mas, como acontece muitas vezes, nem tudo que brilha é ouro. Rafael terminou com ela. Eu ouvi os dois discutindo no portão de casa e ele gritou na cara dela que uma tal de Helena tinha o corpo muito mais bonito e que Bárbara tinha engordado. Aquelas palavras acertaram ela em cheio. Ela entrou chorando com tanto desespero que parecia que o ar estava faltando nos pulmões. Naquela noite, ela comeu muito pouco no jantar. E quando mamãe perguntou se ela estava se sentindo bem, ela só respondeu que precisava dormir. Só que perto da meia-noite, eu ouvi o barulho dela vomitando no banheiro. Depois disso, aquilo começou a acontecer com muito mais frequência. Bárbara jantava com a gente todo dia, mas, momentos depois, ela subia e botava tudo para fora. Uma noite preocupada, perguntei se ela estava com algum problema de saúde, mas ela me deu um corte seco e mandou eu ficar longe da vida dela. Contei para a mamãe, mas ela disse que devíamos dar um pouco de espaço para ela, que o término tinha mexido com o emocional e que, na idade dela, curar um coração partido leva tempo. Eu queria muito que mamãe tivesse levado tudo isso mais a sério. Numa noite, eu estava trabalhando num projeto de ciências que precisava entregar de manhã, e enquanto fazia uma pequena pausa, fui até a cozinha para procurar algo para comer. Mas, enquanto eu revirava a geladeira procurando algo para beliscar, ouvi uns sussurros ecoando pela estrutura da casa. Pareciam vir lá de cima, do velho sótão que quase nunca usávamos. Parei o que estava fazendo por alguns segundos e fiquei escutando com bastante atenção. A voz parecia ser a da minha irmã, mas tinha algo estranho. Subi as escadas devagar. A porta do sótão estava entreaberta, então cheguei mais perto e consegui ver a luz de velas tremulando lá dentro. Que diabos é isso? Murmurei para mim mesma. Empurrei a porta e espiei lá dentro para conseguir ver melhor, e lá estava ela. Bárbara estava ajoelhada no chão, cercada por velas que formavam um círculo. A cara dela parecia ter saído de um filme de terror. Ela tinha desenhado uma cruz de cabeça para baixo na testa com um canetão preto. Na parede, tinha uns símbolos estranhos desenhados com o que parecia ser tinta vermelha. Tinha uma tigela branca na frente dela e, quando olhei bem, percebi que ela estava comendo carne crua de algo que parecia ser um pedaço de boi. Eu quase vomitei na hora. O que ela estava comendo brilhava, estava úmido sob a luz das velas, e as mãos dela estavam cobertas de sangue. Bárbara! Sussurrei horrorizada. Lentamente, ela virou a cabeça e olhou para mim. Os olhos dela pareciam fundos nas órbitas, com olheiras escuras embaixo. As bochechas estavam encovadas e ela tinha ficado tão magra que nem parecia mais Bárbara. Ela sorriu, mostrando os dentes todos manchados de vermelho. Você não devia estar aqui. Que diabos você está fazendo, Bárbara? Que coisa é essa? Perguntei com a voz cheia de pavor, mas a resposta dela foi calma e sem emoção nenhuma. Estou me tornando perfeita. Ela olhou de novo para a tigela e falou mais uma vez. Estou consertando o que há de errado comigo. Eu não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. O quê? Isso é carne crua. Você ficou maluca? E que porra há de errado com você? Falei à beira de um ataque de nervos. A carne crua muda seu corpo mais rápido que qualquer outra coisa.
Encontrei umas pessoas na internet que só comem isso e os corpos delas se transformam em semanas. Ela pegou o outro pedaço e continuou mastigando fazendo barulho. O sangue escorria pelo pulso dela e ela parecia completamente demente. Corri para o quarto dos meus pais e acordei mamãe e papai para contar tudo para eles. Eles foram até o sótão comigo e quando chegamos perto da porta, ouvimos gritos. Bárbara estava fora de si, gritando como uma louca. Meus pais arrastaram ela para fora do sótão, mas ela lutava a cada degrau, tentando voltar para lá. Papai teve que carregar ela no colo, enquanto ela arranhava os braços e o rosto dele. "Me solta! Eu não terminei! Tenho que terminar o ritual!" Ela gritava, completamente histérica. Finalmente, trancaram ela no quarto dela. Dava para ouvir ela se jogando contra a porta, soluçando e implorando para deixarem ela terminar. Naquela noite, mamãe ligou desesperada para o médico da família e para a emergência. Como Bárbara estava trancada e violenta demais para ser colocada no carro, recomendaram aguardar a remoção com ambulância especializada logo na primeira hora da manhã. Tentei dormir, mas não consegui. Às 3 da madrugada, a minha porta se abriu com uma pancada, batendo contra a parede. Acordei no susto e vi Bárbara parada no batente da porta. A fechadura do quarto dela era velha e ela deve ter forçado até quebrar. A luz da janela iluminou os olhos dela. Pareciam completamente insanos. "Você contou para eles", ela sibilou. "Você estragou tudo, Bárbara. Escuta, você está doente. Você precisa de ajuda. Eu preciso ser perfeita. É isso que eu preciso. E você estragou tudo." Eu estava prestes a dizer outra coisa, mas as palavras morreram na minha garganta quando vi Bárbara se jogar na direção da minha cama. E foi só aí que notei a faca na mão dela, uma daquelas grandes de cozinha. "Você está tentando impedir que eu seja perfeita", ela gritou para mim. Me joguei para fora da cama bem na hora que a faca desceu, rasgando meu travesseiro, os lençóis e entrando no colchão. "Bárbara, por favor, para!" eu gritei. Ela avançou para cima de mim de novo. Tentei bloquear o ataque, mas a lâmina cortou meu antebraço. A dor foi tão intensa que me fez gritar. O sangue começou a jorrar, escorrendo pelo meu braço e respingando no tapete. "Você estragou tudo", disse ela, agora soluçando, levantando a faca mais uma vez. "Eles vão me mandar para longe. Nunca vou terminar e não serei boa o suficiente para ele." Nesse momento, a porta se abriu com tudo. Papai entrou e derrubou Bárbara para o lado. Os dois caíram no chão com força e a faca deslizou para baixo da minha cama. Mamãe gritou e correu até mim quando viu o sangue, pressionando um pano contra o meu braço. Papai tentou manter Bárbara imobilizada, mas ela continuava lutando, arranhando e mordendo, tentando se soltar. Foram precisos 2 paramédicos e um policial para controlar a situação. E tiveram que sedar ela ali mesmo, no chão do meu quarto. Mesmo depois da injeção, ela continuou lutando, até que o sedante fez efeito e o corpo dela ficou mole. Mas, por alguns segundos, os lábios dela continuaram murmurando aquelas palavras estranhas do sótão. Precisei de 18 pontos. A cicatriz ficou grossa e alta. Ela vai do meu cotovelo até o meio do pulso. Bárbara está num hospital psiquiátrico há 2 meses. Os médicos dizem que ela sofreu um surto psicótico completo. O término desestabilizou ela e desencadeou uma dismorfia corporal extrema. Aquele fórum que ela encontrou era uma mistura de incentivo à anorexia e rituais ocultos, que convencia garotas vulneráveis a se machucarem para se tornarem perfeitas. Ela só estava comendo frango e carne crua há semanas. O médico disse que, se não fosse pela intervenção, a desnutrição ou a intoxicação alimentar poderiam ter matado ela. Mamãe chora com frequência e papai mal fala. Às vezes eu vou visitar Bárbara, mas ela não me reconhece. Só fica olhando para as paredes e sussurrando sobre a perfeição. Enquanto isso, o imbecil do Rafael
Continua com Helena. Eles postam fotos felizes do relacionamento nas redes sociais, como se nada tivesse acontecido, como se as palavras dele não tivessem destruído a vida inteira da minha irmã. Os médicos dizem que Bárbara pode melhorar com o tempo, mas que possivelmente ela nunca mais vai ser a mesma. Faz quase 3 anos que eu estou travando uma batalha diária contra a dismorfia corporal. Tudo por causa de uns comentários idiotas que destruíram minha autoestima. Aquele ódio pelo meu próprio corpo cresceu tanto que abriu portas para algo que eu jamais imaginei que existisse. Tudo começou com uma fofoca simples que soltaram lá no meu bairro. Foi algo que foi me corroendo aos poucos, pedacinho por pedacinho, até virar um ódio gigante pelo corpo onde eu morava. Na escola, a molecada não perdoava e me dava apelidos cruéis. Me chamavam de baleia, rolha de poço, bujão, e de vez em quando soltavam um "E aí, gorda?". Para eles aquilo era só uma zoação rápida no intervalo das aulas, uma risadinha que passava logo. Os vizinhos também não ficavam atrás. Eles falavam que eu não estava dando o exemplo certo para os filhos deles e nem para a sociedade, como se eu fosse uma má influência só por existir. Isso nunca devia ter começado. Eu desejava demais que eles voltassem atrás no que disseram. Até mesmo um simples "foi mal" teria parado aquele mal que estava crescendo dentro da minha alma. Mas passou tempo demais para alguém conseguir voltar atrás e consertar as coisas, e foi aí que tudo começou para valer. Toda noite, na frente do espelho, eu tirava a roupa para tomar banho. Uma olhada rápida no reflexo já me mostrava um corpo que eu não gostava nem um pouco. Eu desejava desesperadamente perder peso, mas a vontade de fazer algo para mudar simplesmente não vinha. Eu estava convencida de que nunca mais ia me sentir bem comigo mesma. Queria sair daquela jaula de carne, mas não sabia como e não me sentia capaz. Uma noite, entrando no meu quarto com as mãos tremendo, sem querer me olhei no espelho. Normalmente, eu me veria e desviaria o olhar na mesma hora, mas dessa vez foi diferente. Ao olhar, vi uns olhos que não eram os meus me encarando de volta. E um sorriso sinistro foi se abrindo bem largo enquanto eu continuava paralisada, presa naquela cena. A figura no espelho abriu a boca como se fosse falar, e de repente escutei uma voz sussurrar do meu lado: "Toma o remédio." Do nada, a figura desapareceu e fiquei tremendo de medo, sem conseguir entender o que era aquilo. Parecia que o meu próprio corpo dentro do espelho estava falando comigo. O meu eu de verdade não batia com o reflexo. Congelei por um segundo e depois corri para a cama. Decidi que ia tomar banho no dia seguinte no banheiro dos meus pais. O meu não parecia mais seguro. Na manhã seguinte, mal consegui abrir os olhos, com o cansaço do dia anterior ainda pesado. Mas então, vi uma caixinha pequena em cima da minha mesa. "Inibidor de apetite", dizia o rótulo. Minha mente ficou em branco. Como aquilo tinha aparecido ali? Meus pais nem sabiam que existia uma coisa dessas, muito menos iam comprar para mim. Não era nada sensato deixar aquilo ali e qualquer pessoa com juízo teria jogado fora. Mas a tentação foi forte demais e tomei a primeira dose naquela mesma manhã. Depois de engolir algumas cápsulas, fui cambaleando em direção ao banheiro. Ainda estava meio tonta de sono quando o sussurro voltou. "Chega mais perto." Ele me chamou para dentro do banheiro e por alguma razão estranha obedeci. Fechei a porta e a figura apareceu de novo, mas já não era eu. Tinha uma imagem do meu corpo que estava se desmanchando, fundida com a cara demoníaca de outro ser. Voltou a falar num tom baixo, parecendo meio insatisfeito. "Toma mais, o remédio vai esconder seus medos. Ele é seu consolo." A figura sumiu. E fiquei olhando fixamente para o meu corpo, desejando que ele não fosse meu. Lágrimas escorriam uma atrás da outra pelo meu rosto. Eu me sentia presa, isolada, nas mãos de uma presença que parecia tomar o controle de mim. Durante os dias seguintes, tive mais visões onde aquela criatura me dizia para aumentar a dose.
Zerei a primeira cartela de 20 comprimidos em menos de uma semana. Pensei que se eu obedecesse, poderia escapar. Não era real. Eu estava convencida disso, pelo menos até aparecer uma caixa nova na manhã seguinte. Depois disso, os remédios começaram a sugar minhas energias. Vivia no limite do cansaço o tempo todo, sem encontrar um descanso nesse pesadelo. Mais uma vez, queria ir embora. Queria escapar desse ciclo infernal de ver aquela figura maligna no espelho e de tomar aquele veneno. Mas aí aconteceu uma coisa. Uma manhã, acordei e vi no espelho que o tratamento estava funcionando sim. Meu peso caiu de repente e, de um jeito estranho, aquela nova imagem que o espelho me devolveu me fez sentir feliz. Naquele dia, consegui sair de casa de novo e, tirando o cansaço que não me largava, tudo pareceu melhorar. Os comentários tóxicos pareceram parar. E não só isso, mas quem antes me criticava e cochichava pelas minhas costas por causa da minha aparência, começou a aplaudir minha mudança repentina. Alguns ficaram surpresos com uma mudança tão radical em tão pouco tempo. Me senti eufórica. Naquele dia, voltei para casa e aumentei minha dose de novo, dessa vez por conta própria. Tomei 5 comprimidos, um atrás do outro de uma vez só, e continuei fazendo isso durante as semanas seguintes. O cansaço, as dores no corpo, as alucinações que vinham do nada e aquela dor de cabeça que parecia não me largar em momento nenhum ficaram mais fortes. Mas meu peso continuava caindo e minha figura continuava encolhendo. E isso era tudo que importava para mim. Todo mundo estava impressionado com minha mudança e eu recebia elogios e cantadas a cada passo que dava. Troquei meu guarda-roupa inteiro e pela primeira vez pude usar aquelas roupas que nunca me permiti usar por ser gorda. Mas então chegou o dia em que tudo desmoronou. De repente, a figura no espelho voltou, mas agora começou a se transformar. No começo, era só meu rosto que mudava, mas agora parecia tomar conta de todo o meu corpo, se alimentando de mim como um parasita que não me soltava. Era uma figura demoníaca com um corpo sem forma definida que se enrolava no meu com tentáculos escuros. Eu estava presa. A última noite em que vi aquilo deixou uma mensagem que ainda não consigo esquecer. Naquela noite, caía um temporal lá fora. A voz me chamou para o banheiro mais uma vez. Como sempre, fui atender ao chamado. Mais uma vez, aquilo me olhou com aqueles olhos demoníacos e começou a me envolver com seus tentáculos. A presença dele era tão aterrorizante que me deixava sem ar. Apertei os olhos com força, tentando não olhar mais para aquilo. Então começou a me chamar de novo, a sussurrar meu nome. Porém, a voz gutural e diabólica dele foi mudando aos poucos. Foi ficando mais suave. Uma voz doce e gentil que eu conhecia muito bem. Quando abri os olhos, a figura tinha desaparecido e o que me olhava de volta era minha mãe. A mão dela tocou meu ombro e, bem perto do meu reflexo, ela sussurrou: "Tô aqui, filha. Te peguei." Num instante, entendi que já não tinha nenhuma figura. Agora, era minha mãe me abraçando por trás. Não era uma alucinação. Era ela. Ela estava ali me segurando. As lágrimas dela transbordaram sobre meu ombro e eu também abracei ela e comecei a chorar. Ela ficou do meu lado desde então. Ela tinha visto que eu estava na beira do precipício e veio me resgatar. A obsessão pelo meu peso e o uso daqueles remédios para emagrecer estavam acabando com a minha saúde física e mental. Segundo meu terapeuta, tive um surto psicótico extremo. Era eu mesma quem comprava os remédios. Minha mãe confirmou isso. Ela disse que me via sair de casa parecendo que estava em transe e depois, toda noite, parecia me ver entrar no banheiro com uma expressão que não era a minha. Ela se preocupava comigo porque eu parecia estar em outro mundo, um mundo escuro. Ela só queria me ajudar, mas não sabia como tocar no assunto. Com o tempo, minha relação com a minha mãe virou meu porto seguro. A gente tem ficado unida desde então.
Continuo lidando com a dismorfia, mas estou fazendo terapia e atualmente sigo em tratamento para limpar meu corpo do dano enorme que aquelas substâncias me fizeram. Também estou com acompanhamento nutricional e consegui manter um peso saudável. No geral, estou muito melhor agora e a companhia da minha mãe ajuda a eliminar uma boa parte da agonia que ainda carrego. Me sinto segura sabendo que ela está do meu lado. Porém, faz uns 2 dias, voltei a ver aquela figura, mas dessa vez num sonho. E o que ela me disse me deixou tremendo. Eu vou te encontrar de novo. Desde então, estou em alerta com a ideia de que, a qualquer momento, aquela coisa pode voltar. Eu não posso deixar ela voltar. Dizem que os piores venenos vêm nos menores frascos. Eu aprendi essa lição na marra, quando algo minúsculo dentro de mim resolveu virar um monstro. Naquela tarde, eu observava o Dr. Plínio com muita atenção enquanto ele analisava meu prontuário. Sentia aquele suor frio descendo pelas costas. Ele parecia demorar demais para responder, e isso nunca era sinal de coisa boa. Eu gelei quando, de repente, ele sorriu e virou para mim. Bom, boas notícias, Júlio. As pedras nos rins. Bom, a maior parte sumiu. Fiquei imóvel. O que diabos ele estava dizendo? Eu tinha lidado com pedras nos rins durante 2 anos e, de repente, parecia que o pesadelo tinha acabado. É sério que não tem mais nada? Perguntei, já me animando. Ele soltou um suspiro e ficou em silêncio. E isso, claro, cortou meu barato na hora. Pedi para ele explicar. O médico suspirou, como se estivesse tentando dar a notícia do jeito menos traumático possível. Não quero te assustar, mas ainda tem um caquinho de pedra lá no fundo do rim. A gente pode tirar, mas teria que passar uma sonda pelo canal da uretra. Meu estômago revirou só de imaginar a cena. Tem alguma outra opção? Insisti, quase implorando. Você pode deixar como está. Talvez viva muitos anos sem problemas, mas a cirurgia seria a garantia de não ter complicações. Soltei uma risada nervosa de deboche. Não, obrigado. Já passei vergonha o suficiente. Minha dignidade é a única coisa que me restou. Bom, se você não quer operar, a decisão é sua. Vou te dar alta e você vai para casa. Ele concluiu, meio a contragosto. Concordei com a cabeça, aliviado por me livrar daquela mesa de cirurgia. Ou era o que eu achava. Eu sabia que iam me chamar de burro por não ter aceitado operar, mas tinha certeza de que o médico estava fazendo drama por causa de uma pedrinha de nada. Minha irmã veio me buscar naquela tarde, recusando me deixar ir de ônibus. Para ser sincero, essa doença tinha acabado não só com meu corpo, mas com minha vida social. Eu não tinha amigos. Ela era a única que ainda tinha paciência comigo. Ela me deixou em casa e me ajudou a sair do carro. Entrei e me joguei no sofá. Vê se cuida, hein? Não vai fazer besteira para voltar para lá. Ela avisou antes de sair. Revirei os olhos e concordei, tipo, tá bom. Sem ter muito o que fazer, fui dar uma olhada na lista de alimentos proibidos que o Dr. Plínio tinha passado. Eu controlava meu peso, mas sempre gostei de comer bem, e aquelas restrições pareciam impossíveis. Naquela noite, chutei o balde. Pedi um X-tudo monstro e uma coca de 2 litros. Meu lado direito deu uma pontada nos dias seguintes e até tentei voltar para a dieta, mas era difícil demais. No 4º dia, cedi de vez. Comi carne e chocolate. Pensei, que mal vai fazer só hoje? No jantar, fritei um bife enorme e, como estava há meses sem comer carne vermelha, comi logo 2. Fiquei esperando passar mal, mas não senti nada. Sorri, pensando que aquelas regras médicas eram puro exagero. Fui dormir tranquilo, crente que estava tudo certo. Poucas horas depois, acordei com uma dor aguda. Tentei ignorar, virar para o lado, mas ela voltou rasgando. Abri os olhos no susto e sentei na cama. Minha barriga roncava, e quando toquei, a pele estava sensível, estranha. Levantei a camiseta e gelei. Meu abdômen estava inchado, o dobro do tamanho normal. Tentei levantar,
mas minhas pernas tremiam igual vara verde. Parecia que a pedra tinha travado tudo. A dor escalou muito rápido, ficando insuportável. Eu sabia que devia correr para o hospital, mas não queria ouvir o sermão do Dr. Plínio quando contasse o que tinha jantado. Escolhi o caminho mais fácil. Fui atrás dos remédios. Tomei 2 comprimidos fortes e a dor deu uma trégua, mas foi só um engano. Minutos depois, a dor voltou com ódio, muito mais intensa. Cambaleei até o banheiro e desabei do lado do vaso, sentindo um formigamento bizarro debaixo da pele, como se tivesse algo andando lá dentro. O enjoo veio forte e a visão começou a escurecer. Tentei fazer xixi, mas estava tudo bloqueado. Me arrastei até o espelho e vi meus olhos amarelados. Parecia que a pedra estava crescendo, esmagando tudo por dentro. Vomitei de novo e caí no chão do banheiro, travado. A queimação era infernal. Tentei gritar por socorro, mas a voz quase não saía. Veio uma segunda onda de dor que parecia que ia me partir ao meio. Vomitei pura bile verde. Meu grito deve ter acordado a casa toda, porque a última coisa que vi, antes de apagar, foi a porta abrindo e a luz do corredor entrando. Acordei na cama do hospital, com meus pais e o Dr. Plínio em volta. Eu estava grogue, sem saber direito onde estava. Tentei levantar, mas a dor na barriga me segurou. Minha mãe chegou perto, pedindo para eu não me mexer, explicando que eu tinha acabado de sair da cirurgia. O olhar do Dr. Plínio dizia tudo. Eu avisei. Resumindo, perdi um rim, mas escapei de perder a vida. Por causa dos meus exageros na alimentação, aquele caquinho de pedra virou uma verdadeira pedreira maldita lá dentro. Meu rim parou, a bexiga inflamou e a infecção quase me matou. Tudo por teimosia. No fim, tive sorte. Hoje, perdi peso, me cuido e me sinto bem melhor. Mas aquela cicatriz na barriga está lá para me lembrar todo dia que não se brinca com a saúde. Meu nome é Olga e, apesar de ter crescido cercada de amor, teve uma época sombria em que tudo parecia se encaixar na minha vida. Menos eu mesma. Tenho 22 anos e venho de uma família que sabe amar de verdade, um lar completo e muito acolhedor. Falando assim, pode até parecer que nada me afetava, mas a realidade era bem diferente. Desde que eu era bem nova, meus pais se esforçaram bastante para me ensinar a ter amor próprio, a valorizar cada detalhe do meu corpo e a não ficar cheia de neuras. Mas eu sempre fui uma garota com um corpo com mais curvas. Não chegava a ser gorda, mas era o suficiente para eu ter algumas inseguranças. Os meus dias de infância em casa foram bem tranquilos, com muitas risadas, reuniões de família e amizades. Na adolescência, basicamente passei o tempo todo lutando para conseguir manter o meu peso sob controle. Na faculdade foi mais ou menos a mesma coisa, só que era ainda mais difícil, já que eu trabalhava meio período na cantina, que vivia cheia de salgados e café para conseguir pagar a mensalidade e fazer um dinheiro extra. Nessa cantina, conheci Marcos, um rapaz alto, com um cabelo loiro que chamava muita atenção e uns olhos que brilhavam com muita confiança. Ele tinha um sorriso que parecia prometer o mundo inteiro. E pensei que alguém como Marcos nunca olharia para mim. Mas ele deu um passo além e se aproximou, paquerando com uma naturalidade que me pegou de surpresa. Os primeiros dias saindo com Marcos foram incríveis. Ele me enchia de palavras bonitas e carinhos que me faziam sentir especial e querida. Mas depois que passou essa primeira fase, aquele jeito suave dele deu lugar a um outro tipo de comportamento. Tudo começou quando ele me pediu para largar o meu emprego lá na cantina. Disse que o horário estava me fazendo engordar e que isso não combinava com a imagem dele. Me senti desconfortável, mas pensei que talvez ele só quisesse o melhor para mim. Então aceitei. A partir daí, Marcos foi impondo regras cada vez mais rígidas. Queria que eu perdesse peso, não pela minha saúde, mas pela aparência que ele queria mostrar para os outros. No começo, acreditei que emagrecer seria fácil. Quis mudar para me sentir melhor.
E se isso me deixasse mais bonita aos olhos dele, melhor ainda. Era o que eu pensava naquela época. Mas Marcos nunca me apoiou. Cada comentário dele era como uma facada. Ele me comparava com outras garotas. Dizia que eu não era bonita o suficiente nem boa o bastante. As palavras dele machucavam fundo e a minha autoestima começou a se desfazer aos poucos. Um dia, Marcos me deu um remédio que dizia que ia acelerar meu emagrecimento. No início era só um comprimido por dia. Depois pediu para aumentar a dose para 2, depois 3. Aos poucos perdi o controle, tanto do meu corpo quanto da minha cabeça. Minha mente ficava confusa, meu ânimo caía e cada vez que eu me olhava no espelho, sentia mais ódio de mim mesma. As vozes na minha cabeça se repetiam. Inútil. Você não merece amor se não mudar. Certa noite, me sentei no quarto com a luz amarela do abajur cercada de sombras. A ideia de liberdade passou pela minha cabeça. Se Marcos sumisse, ninguém me obrigaria a tomar aqueles remédios. Ninguém me faria ficar sem comer. Mas então os passos de Marcos ecoaram na porta. Ele abriu e, como sempre, demonstrou irritação. As palavras dele foram duras, mas elas iam sumindo na minha cabeça. Segurei a tesoura que tinha deixado em cima da mesa, apertando ela forte na minha mão. Será que eu queria ser livre de verdade ou só parar de ser tratada como um objeto? Foi como se uma força ruim começasse a ferver dentro de mim. Raiva, desespero, frustração, fome, tudo se juntou, minha razão sumiu e a confusão tomou conta num piscar de olhos. Marcos se aproximou e de repente o quarto virou uma bagunça de gritos, batidas e sangue. Fui para cima dele e cravei a tesoura várias vezes no corpo dele com uma raiva que nunca tinha sentido antes. Vi as manchas vermelhas dele se espalharem pela camiseta e ele caiu imóvel no chão, parecendo sem vida. Quando saí daquele estado estranho e me dei conta do que tinha feito, não sabia o que fazer. Apenas reagi. Peguei o telefone e liguei para o SAMU em estado de pânico total. Minha voz, minhas mãos, todo o meu corpo tremia, minha cabeça estava uma confusão e mal começava a entender o que acabava de fazer. A ambulância levou nós dois para o hospital. Eu tinha um machucado leve na mão e alguns hematomas. Marcos, por outro lado, estava em uma situação grave. Não me lembro bem o que aconteceu depois. Só sei que acordei num quarto de hospital, olhando para o teto branco, enquanto meus pais seguravam a minha mão. A notícia chegou logo depois. Marcos sobreviveu, mas nós dois acabamos enfrentando as consequências do que fizemos. Fui acusada de tentativa de homicídio, mas meus exames de sangue mostraram que eu estava sob o efeito de substâncias tóxicas muito fortes, as mesmas encontradas nos remédios que Marcos me obrigava a tomar. Por isso, o juiz decidiu que eu não tinha consciência do que estava fazendo. Me transferiram para uma clínica de saúde mental para tratar o meu surto e os efeitos de todo o estresse e dos remédios. Eu tinha passado por traumas demais durante aquele tempo confuso. No começo, senti que estava no fundo do poço, mas com a ajuda dos médicos e da minha família, comecei a recuperar um pouco da força que achava que tinha perdido. Marcos também respondeu a processo, já que os remédios que ele me dava eram ilegais e muito perigosos. No final, não sei o que aconteceu com ele. Nunca mais o vi e meus pais evitavam falar sobre o assunto. Nas sessões de terapia, entendi que tinha deixado Marcos controlar não só o meu corpo, mas também a minha alma. Eu tinha perdido a minha alegria e a minha confiança, tudo para agradar alguém que não merecia isso. Agora, ao escrever isto, vejo o quanto fiquei longe de ser eu mesma. Aprendi a me amar, a respeitar meu corpo e minha mente, e a não permitir que ninguém defina o meu valor. Quando saí do hospital, eu era outra pessoa. Não quero alguém que me falte com respeito e muito menos que me impeça de falar. Comecei uma nova fase em casa, cercada pela minha família, que me recebeu de braços abertos. Comecei a me consultar com um nutricionista para fazer um plano de emagrecimento saudável e que eu consiga manter.
Faço exercícios todos os dias, cuido da minha alimentação e repito para mim mesma que mereço respeito, não importa como eu seja. As lembranças de Marcos continuam lá, mas já não mandam mais na minha vida. Ele foi só uma parte numa história muito maior. Aprendi uma lição valiosa. Nunca entregue o seu valor em troca da aceitação de alguém que não te quer do jeito que você é. A verdadeira felicidade vem de você se aceitar e se amar. Agora, quando me olho no espelho, vejo a Olga, uma pessoa mais completa, não só pela aparência, mas pelo espírito que existe aqui dentro. Sempre achei que minha vida estava totalmente sob controle, com um emprego legal e bons amigos, mas nunca imaginei como minha visão de mundo mudaria numa simples manhã fria. Eu tinha 23 anos e uma rotina bem comum. Tinha um trabalho decente, amigos de verdade e Duda, minha poodle, que me olhava como se eu fosse a melhor coisa do mundo. Eu pesava mais ou menos uns 90 quilos. Alguns dias eu me sentia bem com isso, em outros nem tanto. Aí minha irmã ficou noiva e me pediu para ser a madrinha. O casamento seria dali a 6 meses e eu queria sair bem nas fotos. Então comecei a me mexer aos poucos, fazendo caminhadas de manhã cedo com Duda antes de ir trabalhar. Aquela manhã de inverno foi minha terceira tentativa. Nas 2 vezes anteriores, eu tinha desistido depois de 10 minutos. Mas dessa vez, a sensação era diferente. O ar gelado e limpo fazia tudo parecer mais claro. Duda caminhava do meu lado, com a coleira fazendo aquele barulhinho metálico, e pela primeira vez em muito tempo me senti relaxada de verdade. A gente já estava na rua há uns 20 minutos, quando vi um sujeito perto de um beco, bem colado na calçada. Ele estava ajoelhado do lado de um daqueles latões velhos onde queimavam lixo, e as chamas faziam o rosto dele parecer que estava derretendo. Era uma aparência estranha e pegajosa. A roupa dele estava toda rasgada, caindo aos pedaços, pendurada no corpo dele como se fossem panos velhos. Pensei em dar meia volta, mas logo falei para mim mesma que estava sendo paranoica. Provavelmente era só um homem em situação de rua buscando um pouco de calor. Meu impulso seguinte foi passar direto por ele antes que ele me notasse. Mas assim que dei alguns passos, ele levantou a cabeça. A boca dele se abriu num sorriso lento e torto, e os dentes amarelos brilhavam com o reflexo do fogo. "Bom dia", disse ele com uma voz rouca que soava estranhamente alegre. Concordei com a cabeça e tentei passar depressa, puxando Duda para mais perto de mim. Mas ele se moveu e bloqueou minha passagem. "Que cadelinha tão boa!" Ele se aproximou. "Que bonita! Como ela se chama?" Duda começou a rosnar baixinho, já sentindo o perigo. "A gente tem que ir", falei, tentando desviar dele. Ele avançou junto comigo e depois esticou a mão na direção de Duda. "Deixa eu ver ela", ele pediu. "Não", respondi seco. Não consegui terminar a frase porque ele puxou a coleira de Duda com muita força. Ela chorou e tentou recuar, mas o homem puxou ela para perto dele e depois em direção ao fogo do latão. "Ei, para! O que você está fazendo?" Gritei, apavorada ao ver Duda chegando perto das chamas. Então ele riu, um som seco e áspero. "Que comida tão perfeita! Vou te assar devagarzinho até ficar bem crocante. Estou com fome há dias." Meu coração parou na hora. Ele levantou a cachorra pelo cangote de um jeito bruto e a pobre Duda rosnava e tentava morder as mãos dele. As patinhas dela arranhavam o ar. Ele segurou o animal por cima das chamas e pude ver o calor começando a queimar o pelo dela. Gritei desesperada e corri na direção dele, enquanto Duda se contorcia e mordia com força o pulso dele. No fim, ele soltou ela, gritando de dor. Não pensei em nada naquele momento. Simplesmente dei um chute na canela dele, peguei Duda no colo e comecei a correr. "Tua bruxa!" A voz dele me perseguiu vindo lá de trás. Ouvi os passos dele, as botas pesadas batendo no asfalto. Ele vinha atrás de mim.
Você não consegue correr mais rápido que eu, garota, disse ele, e a voz estava chegando cada vez mais perto. Olha para você, gordinha, já está cansada. Ele tinha razão. Meus pulmões ardiam depois de ter corrido só meio quarteirão e minhas pernas pareciam pesadas, como se fossem de chumbo. Duda tremia nos meus braços, gemendo assustada. Minha casa ficava a 3 quarteirões dali. Tinha certeza de que não ia aguentar, mas continuei. Eu tinha que conseguir. Se eu parasse, ele ia pegar Duda e jogar ela no fogo. De repente, vi um monte de pedra brita de uma obra na esquina. Sem pensar 2 vezes, peguei um punhado daquelas pedrinhas e joguei para trás de mim. Ouvi ele xingar quando alguma pedra acertou na cara dele. Isso me deu talvez uns 5 segundos para recuperar o fôlego, mas um quarteirão mais para a frente, minha visão começou a ficar embaçada. Meu peito pesava como se alguém estivesse apertando para o ar não entrar, mas o coração de Duda batia forte contra minhas costelas. Então forcei minhas pernas a continuarem. Peguei mais pedras na esquina seguinte, joguei de qualquer jeito e ouvi o homem tropeçar. Volta aqui! A voz dele soava mais longe e ele parecia sem fôlego também. Já tinha percorrido 2 quarteirões e o suor escorria pelo meu rosto. Meus pulmões pareciam estar em chamas e cada respiração era um esforço enorme. Estava a ponto de chorar quando vi minha casa, e então o alívio me atingiu com força. Quase caí. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei as chaves caírem no chão. Mas consegui abrir a porta. Entrei e fechei com uma pancada, passando a tranca. Minhas pernas não aguentaram mais e me deixei cair no chão, com Duda ainda nos meus braços. Pela janela, vi ele parar no meio do quarteirão. Ele ficou ali parado uns minutos, depois deu meia volta e foi embora rindo, como se tudo aquilo fosse uma brincadeira doentia. Fiquei sentada no chão segurando Duda e chorando durante 1 hora. Liguei para a polícia, mas disseram que sem ferimentos ou uma descrição muito boa, eles não podiam fazer muita coisa, apenas registraram a ocorrência. Me falaram para ter cuidado ao andar sozinha, mas nada além disso. Isso devia ter acabado ali. Devia ter sido o suficiente para me deixar em casa a salvo, mas não consegui parar de pensar nisso, porque sim, aquele cara tinha razão. Eu era lenta, estava gorda e lutava por cada puxada de ar, mas superei ele quando mais importava. Aquela manhã entendi uma coisa: não precisava perder peso para ficar bonita nas fotos do casamento. Precisava ser forte o suficiente para proteger a mim mesma e a quem eu amo. Então, continuei caminhando. Também me matriculei numa aula de kickboxing básico na academia perto do trabalho. É intenso. Me falta ar depois de 5 minutos. Às vezes fico tão tonta que tenho que sentar e uma vez até desmaiei durante o aquecimento. Mas o instrutor me confortou chegando com uma toalha. Mas sabe de uma coisa? Prefiro desmaiar numa academia cercada de gente do que numa rua onde algum psicopata possa pegar minha cachorra e me machucar. Também carrego um spray de gengibre na bolsa, só por precaução. E pego caminhos diferentes. Estou aprendendo a dar um soco do jeito certo e a usar meu peso como uma vantagem em vez de uma fraqueza. O casamento da minha irmã é daqui a 2 semanas. Minha transformação não é nenhum milagre. Talvez eu não pareça tão diferente nas fotos, mas agora consigo correr 3 quarteirões sem parar e consigo dar um gancho decente. Posso me defender e sim, ainda tem dias ruins, dias em que estou exausta e dolorida e me pergunto por que estou me submetendo a isso. Mas aí olho para Duda, viva e a salvo, encolhida no meu sofá, e lembro que meu corpo funcionou quando mais precisei dele. Ele salvou o que eu mais amo. Eu nunca esperei grande coisa do meu colégio novo, mas o que encontrei lá foi muito pior do que qualquer pesadelo. Aquele lugar era famoso por formar os alunos mais inteligentes e agitados, mas para mim parecia mais uma prisão chique. Tudo era muito limpo.
cheio de regras, e eu sentia que estava sendo vigiada o tempo todo por grades invisíveis, cercada por sorrisos perfeitos e corpos magros. Mas eu era diferente. Eu não era magra e nem popular. Meu nome é Amélia. Sou uma garota mais na minha, curiosa e com um corpo cheio de curvas que não se encaixava no que as pessoas esperavam. E essa diferença me transformou em um alvo logo no primeiro dia de aula. Eram sussurros, olhares que cortavam como faca e bilhetes cruéis que enfiavam na minha mochila. Coisas do tipo: "Você já ouviu falar em dieta?" Rolavam boatos de que viram baleias na quadra toda vez que eu entrava lá. Parecia que as paredes me julgavam. As meninas populares pareciam um bando de lobos cercando a presa. Eu ficava ali no meio, tentando ignorar, mas a solidão estava me sufocando. Eu passava os dias desviando daqueles olhares de deboche, tentando não me machucar ainda mais. Só que o pior momento era a aula de educação física. Naquele dia, depois de mais uma rodada de zoação, eu não aguentei mais. Saí correndo para a enfermaria com o rosto banhado de lágrimas. A sala estava meio escura, com um cheiro de ervas e uma sensação estranha de conforto. A enfermeira Sabrina estava lá, sempre delicada, sempre tranquila e nunca fazia perguntas. Ela não parecia interessada nos detalhes da fofoca. Ela simplesmente sabia como acalmar a gente. Confessei para Sabrina que não estava mais aguentando e que, em algumas ocasiões, me batia uma vontade de acabar com tudo. Ela me ouviu concordando com a cabeça, com os olhos cheios de compreensão. "Você precisa de algo para aguentar isso?" Sabrina disse com uma voz bem calma. "Esses comprimidos vão te ajudar." Ela tirou um saquinho de veludo de uma gaveta e me entregou. "Eles vêm de longe. Vão te ajudar a emagrecer. Experimenta." Eu fiquei na dúvida. Alguma coisa no olhar dela me deixou desconfiada, mas eu estava desesperada. O remédio tinha gosto de giz seco, parecia cinza, mas em poucas horas eu já me sentia diferente. Meu apetite sumiu. Aquela fome que me perseguia deu lugar a uma energia nova. Eu me sentia leve, quase eufórica de tanta alegria. No dia seguinte, a mudança estava na cara. A balança mostrou que eu tinha perdido 2 quilos. É isso mesmo que vocês ouviram, 2 quilos. Imaginem só como eu me sentia. Logo, meus colegas começaram a notar. "Você está bonita", disseram, misturando deboche e curiosidade. Não era muita coisa, mas já era alguma coisa. Eu apertava o saquinho entre as mãos e tomava um comprimido toda manhã e toda noite. Eu jurava que ia parar de tomar, mas de alguma forma eu não conseguia. E, infelizmente, não demorou muito para as coisas começarem a dar errado. Meu rosto afinou de um jeito que não era natural, tanto que minhas bochechas afundaram, como se algo dentro de mim estivesse me devorando. Tentei largar os comprimidos, mas toda vez que abria minha mochila, o saquinho estava lá de volta, cheio de novo. Uma noite, me olhei no espelho, mas não era eu mesma quem estava me olhando de volta. Eu estava irreconhecível e meu corpo estava virando uma coleção de sintomas estranhos. Eram manchas roxas sem motivo, pele descascando em pedaços, como se eu tivesse me queimado no sol. Eu não conseguia parar aquilo. Eu não sabia o que fazer para parar aquilo. O pior era que eu nem conseguia gritar. Quando abria a boca, minha voz falhava igual a uma fita cassete quebrada. Foi nessa hora que corri para ver a enfermeira Sabrina. "Não consigo parar, por favor, me ajuda." Eu chorei com as mãos tremendo. Sabrina me olhou com aquele sorriso suave de sempre, mas dessa vez tinha algo mais sombrio por trás dos olhos dela. "Eu queria ser vista, Amélia." Sabrina disse em voz baixa, quase num sussurro. "Mas não desse jeito. Essa não sou eu." Ela se aproximou um pouco, chegou mais perto e olhou nos meus olhos. "Posso te ensinar a desaparecer. Posso fazer com que ninguém ria de você de novo." Sabrina tirou uma foto velha de uma garota gordinha cercada de colegas que estavam zombando dela. A legenda dizia "Formandos de 99." Era ela. Também riram de mim. Uma vez,
até que aprendi a desaparecer. Esse colégio ensina a apagar o que você odeia e eu só te dou as ferramentas. De repente, tudo fez sentido. Eu não era a primeira. Sabrina já tinha feito isso antes. Os comprimidos não eram só para perder peso, eram parte de algo muito mais sinistro. Sabrina estava dando aquilo para os alunos há anos. Alguns desapareceram emocionalmente, outros desapareceram completamente. Eu quis fugir, mas meu corpo traía cada tentativa. Eu não conseguia sentir calor nem frio, não conseguia comer sem vomitar. Eu estava desaparecendo. Meu corpo estava virando uma sombra, uma casca vazia. Voltei para a enfermaria, desesperada para me livrar do saquinho, para parar com isso. Mas Sabrina estava lá. Ela me segurou mais forte do que eu esperava. Ela me imobilizou. Eu queria ser vista, mas não assim. Isso é melhor, ela sussurrou, com o rosto retorcido por uma fome que já não parecia humana. Isso é lindo, ela disse. Com a última reserva de força que me restava, dei uma cabeçada nela. Corri para a cozinha do colégio, alcancei o fogão industrial e joguei o saquinho direto nas chamas. Vi a fumaça escura girando ao nosso redor e o rosto de Sabrina se contorceu. Era a minha obra-prima, ela disse. Não sei o que aconteceu depois. Tudo ficou preto. Quando acordei, estava na cama do hospital. Me disseram que a polícia tinha encontrado um estoque daquelas substâncias estranhas na sala da Sabrina. Quando desmaiei lá na cozinha, ela achou que eu tinha morrido e tentou me arrastar para os fundos. Foi nessa hora que o zelador apareceu, me encontrou e tentou segurar Sabrina. Ela conseguiu fugir no meio da confusão, me deixando inconsciente antes da polícia chegar. Hoje, continuo me perguntando onde Sabrina estará, o que ela estará fazendo agora. Só espero que nenhuma outra vida inocente caia na armadilha dela. Eu estava navegando na internet numa daquelas noites de tédio absoluto, quando acabei caindo num site muito bizarro que prometia companhia rápida. E foi aí que meu pesadelo começou. A página inicial trazia a foto de um rapaz e uma moça se abraçando na cama com um sorriso enorme no rosto. Isso me fez pensar que era algum tipo de serviço de namoro, mas tinha um nome bem estranho. Achei aquilo muito curioso. Quer dizer, eu costumava marcar encontros pelo Tinder, mas isso parecia algo novo, já que basicamente se tratava de contratar uma mulher por hora para ir até a sua casa e ficar de chamego com você. No site tinha listas de mulheres com fotos de perfil bem provocantes e cada uma tinha preços diferentes por hora. Eu estou solteiro há um bom tempo, então já imaginei o que isso seria de verdade. Quem dera eu tivesse parado por ali mesmo. Continuei descendo a página e vi que tinha um catálogo enorme de garotas oferecendo serviço de aconchego. Ou imagino que era isso que elas eram. Enquanto eu olhava as várias opções, reparei numa moça chamada Luciana, que chamou muito a minha atenção. Ela era linda e tinha um sorriso encantador. Não era aquela garota típica magérrima, era mais cheinha, com curvas, bem natural. E a verdade é que eu gosto muito de mulheres com corpo real, mas claro, sem exagero. E o melhor de tudo é que ela só cobrava R$ 50 a hora. Isso me fez lembrar que eu tinha um dinheiro trocado na mão. Então liguei para o número que aparecia embaixo. Oi, quer que eu te dê um chamego? Respondeu uma voz do outro lado da linha. Desliguei a chamada na hora e meu coração começou a bater muito rápido no peito. Meu Deus, o site não é falso. O que eu faço agora? Do nada, pipocou uma mensagem no meu celular. Era do mesmo número. Manda a localização depois de fazer o pagamento da primeira hora. Chego aí num pulo. Eu moro sozinho num apartamento no 3º andar, onde ninguém se preocupa com a vida de ninguém. Então, com a respiração falhando, passei a localização e paguei os R$ 50 pelo site. Logo em seguida apareceu uma nova mensagem de texto. Obrigada. Mal posso esperar para te ver. Nesse momento olhei em volta e me toquei que meu apartamento estava uma zona completa.
Pulei da cadeira do computador e comecei a arrumar meu quarto. Tomei um banho rápido e quando saí, só de toalha, alguém bateu na minha porta. Ai, meu Deus! Ela chegou. Saí correndo, tropecei, escorreguei para a frente e quase quebrei os dentes na porta, esquecendo totalmente que eu devia vestir uma roupa primeiro. Quando finalmente abri, quase desmaiei de susto. Parada na minha frente tinha uma mulher que já tinha uma certa idade, enorme, apertada num vestido rosa brilhante e equilibrada num salto fino vermelho. Eu pensei que devia segurar ela firme para não deixar ela cair. Olhei para baixo na mesma hora e fiquei vermelho de vergonha ao ver que eu ainda estava de toalha. Desculpa, entra por favor, eu disse. Eu estava muito chocado. Quer dizer, ela não era uma garota cheinha normal como parecia nas fotos. Luciana era realmente obesa. E o corpo dela não parecia em nada com a foto do perfil. E não é que eu queira discriminar ninguém, mas aquilo estava muito longe do que eu esperava. Só para vocês terem uma ideia, a cintura dela era tão grande que ela ficou entalada no batente da porta pequena do meu apartamento. Mas que porta apertada! Resmungou ela ao ficar presa na entrada. Ela esticou as mãos para mim e disse: "Você pode me puxar, por favor?" Agarrei as mãos dela e puxei para dentro, fazendo muita força para conseguir desentalar ela. Ela era muito pesada e com certeza muito mais velha do que nas fotos. Nem parecia a mesma pessoa. Quando finalmente consegui soltar ela da porta, o peso do corpo dela caiu sobre mim enquanto a gente ia para o chão. "Ai, você é muito pesada!" Deixei escapar quando o corpo enorme dela me esmagou. "Do que você acabou de me chamar?" Ela disse enquanto levantava com dificuldade, me encarando com um olhar cheio de ódio. Olhei o rosto dela bem de perto e percebi a quantidade exagerada de maquiagem que ela usava. Fiquei muito assustado. "Que diabos você está olhando, hein?" Ela gritou na minha cara. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Em que momento eu tinha me metido nessa confusão toda? Eu disse: "Olha, isso tudo foi um erro. Tá tudo bem. Não quis fazer você perder seu tempo, mas por favor, preciso que você vá embora. Como você se atreve a me pedir isso? Sabe quem eu sou? Sou a garota mais pedida do aplicativo, a mais bonita, com quem todo mundo quer ficar abraçadinho. E você está me dizendo para ir embora?" Ela foi chegando perto de mim de um jeito intimidador e parecia realmente muito brava. Foi só aí que percebi que, além do tamanho, ela também era muito alta, até mais que eu. Tentando acalmar um pouco a raiva dela, eu disse: Sim, claro que você é. Não tenho dúvidas, mas acabei de mudar de ideia. Acho que não estou pronto para isso. É só isso. Olha, posso te dar mais R$ 50 por todo esse incômodo. O que acha?" Ela nem me deixou terminar e de repente me empurrou para trás. Tropecei no sofá que estava nas minhas costas. E ao fazer isso, ela se jogou em cima de mim, me deixando completamente esmagado entre a espuma do sofá e o corpo imenso dela. Essa mulher era enorme em todos os sentidos. Comecei a chutar e a lutar tentando tirar ela de cima, mas era inútil. Meu corpo estava sendo prensado contra o sofá e minha cara ficou enterrada no meio dos seios enormes dela. E por causa disso, eu não conseguia respirar. Eu estava sufocando. Enquanto essa mulher imensa estava deitada em cima de mim, literalmente me esmagando com o peso dela, começou a me dizer coisas como: "Isso é para você ver como é carne de verdade, não aquele monte de ossos que você deve estar acostumado." Minha vida começou a passar diante dos meus olhos e amaldiçoei o momento em que encontrei aquele site maldito. Quando senti que estava prestes a apagar pela falta de ar, depois do que pareceu 1 hora, mas que com certeza não foram mais de 20 ou 30 segundos, ela girou o corpo de um jeito desajeitado, caindo no chão e finalmente me livrando daquele peso descomunal. Nesse momento, puxei o ar com toda a força para o pulmão e comecei a respirar de um jeito agitado, sentindo a vida voltar. Olhei para o lado e agora ela estava lutando para levantar do chão. Ainda tentando recuperar o fôlego, fiquei de pé e tentei me afastar.
Mas aí ela me agarrou por uma perna e me fez cair. Depois me puxou de novo para ela e tentou subir em cima de mim mais uma vez. Mas nessa hora consegui escapar quando ela me agarrou e corri para a cozinha. Peguei uma faca na gaveta e, ao me virar, percebi que ela vinha na minha direção. Então apontei a faca para ela e disse com todas as letras que, se ela não saísse do meu apartamento agora mesmo, eu ia acabar com ela. Ela parou na hora e levantou as mãos dizendo: "Ei, calma, eu só estava brincando com você agora há pouco. Não fica bravo." Brincando comigo? Ela quase me matou. Literalmente a desgraçada. E agora diz que estava brincando. Ao ouvir isso, tive que usar todo o autocontrole que eu tinha no corpo para não pular em cima dessa psicopata e cumprir minha ameaça. Em vez disso, disse com os dentes trincados e com a raiva estampada na cara para ela dar o fora imediatamente se não quisesse virar estatística nos jornais. Provavelmente minha raiva estava tão visível que o sorriso dela congelou completamente e, na mesma hora, ela caminhou para a sala, pegou a bolsa e se mandou do meu apartamento. Não quis chamar a polícia pelo que aconteceu, porque realmente não sabia o que ia dizer para eles. Além disso, me dava um pouco de vergonha admitir que tinha contatado essa mulher por aquela página do demônio. Eu sabia que ia soar como um cara patético e desesperado que tinha que pagar pelos abraços de uma desconhecida. E isso ficou ainda mais claro para mim uns minutos depois do incidente, quando liguei para o meu melhor amigo para contar o que houve e desabafar. E o muito imbecil achou a situação super engraçada. Tenho certeza de que muita gente vai achar graça dessa história toda, mas acreditem em mim, não teve nada de divertido na hora. Falar que eu quase morri nas mãos daquela mulher doente não é exagero nenhum. Se ela tivesse ficado mais 2 ou 3 segundos em cima de mim, eu não estaria aqui hoje contando esse relato.